Olá, sejam bem-vindos a mais um OAB Entrevista. O tema deste programa é educação. No último dia 8 de setembro foi o Dia Internacional da Alfabetização. A data foi instituída em 1968 pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco. Segundo dados do IBGE, o Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos entre as pessoas com 15 anos ou mais. Isso representa quase 7% dessa população. E por mais que os números tenham melhorado 0,1 ponto percentual, a queda acontece lentamente. O Plano Nacional de Educação, PNE, estabelece metas em relação à educação no Brasil, que não têm sido seguidas. Exemplo, em 2015 o Brasil deveria ter elevado a taxa de alfabetização para 93,5%, o que não foi cumprido. Os índices mostram que hoje, dentre as pessoas com 15 anos ou mais, 93,2% são alfabetizadas. Ainda estamos abaixo do que era esperado há 4 anos atrás. Ainda segundo o PNE, até 2024, o país precisa erradicar o analfabetismo. Para falar sobre o tema, quem participa conosco deste OAB Entrevista é Tiago Carcará, presidente da Comissão Especial de Direito à Educação, diretamente do Piauí. Olá, doutor Tiago, muito obrigada por sua participação conosco aqui neste OAB Entrevista. Doutor Tiago, a Constituição Federal fala: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Mas essa garantia acontece na prática? Olá, Natália, tudo bem? Nada, é um prazer nosso sempre estar aqui. Na verdade, o que nós temos desde 1988, com a Constituição Cidadã, é a busca por uma construção de direitos fundamentais. Essa construção ela vem acontecendo paulatinamente. Nós temos diversos feitos irradiados pelo direito à educação básica, educação no ensino médio, educação técnica, educação do ensino superior. Essas várias esferas da educação, elas são construídas em um regime colaborativo. Tanto o Estado, União, município e o Distrito Federal trabalham de forma para que esse direito à educação seja efetivado em todas as esferas. Lógico, essa amplitude de demanda do direito à educação necessita de um complexo de serviços, um complexo de políticas públicas, um complexo de qualidade, inclusive da própria matriz que é ofertada aos alunos, para que esse direito à educação seja devidamente efetivado. Nós estamos num passo de construção dessa efetivação e nós nunca nos podemos dar por satisfeitos. Sempre buscar essa efetivação, sempre trabalhar com a qualidade, com a melhoria do direito à educação no nosso país. Falamos no início do programa em quase 7% de analfabetos em todo o país. O número exato é 6,8%. Doutor Tiago, isso quer dizer o quê? Que é preciso uma legislação mais dura aqui no Brasil ou melhores políticas públicas? Hoje nós temos uma vasta legislação, tanto extravagante quanto no texto constitucional, que buscam dar mecanismos e instruir o poder público para poder aplicar devidamente esse direito à educação no nosso principal gargalo, que é a educação básica. Esse número de analfabetos é uma dívida histórica que foi sempre crescente. Contudo, desde o ano de 2000, com diversas políticas públicas que tenham como foco o acesso ao direito da educação, ao acesso à educação básica, bem como essa democratização do ponto de vista de equitatividade, tanto na região norte, região sul, centro-oeste e nordeste, a gente teve avanços. Contudo, se esse dado for comparado com dados de países do primeiro mundo, a gente fica muito aquém de um status desejável. Nós precisamos ainda trabalhar muito com políticas públicas efetivas que busquem racionalizar os gastos públicos e façam com que a educação básica, o índice de alfabetização, se torne um índice desejável para o nosso país. Doutor Tiago, seguir o Plano Nacional de Educação é obrigação do Estado? É uma obrigação do Estado e é um dever. O nosso Plano Nacional de Educação, ele tem um vencimento decenal. A cada 10 anos ele vai se transformando. Acontece que nesse plano existem várias metas que o governo tem que seguir. E o governo trabalha não só do ponto de vista da União, estados e municípios. A distorção maior do PNE, que muitas vezes é imposto pela União, é que não observa as demandas dos municípios e dos estados. Os municípios são responsáveis pela educação básica, pela implementação, os estados pela educação e ensino médio. Isso faz com que, não observando as demandas dos municípios e do estado, o PNE acabe sendo um pouco defasado. Nós estamos próximos desse vencimento desses 10 anos e muitas metas não foram alcançadas.
Contudo, é preciso que vejam quais são os problemas que aconteceram na execução dessas metas, para que no próximo PNE nós possamos fazer metas que sejam alcançáveis e, a partir daí, escutando os municípios e estados, possamos realmente ter mecanismos eficazes para poder alcançar o PNE na sua forma completa e integral. Escolas públicas também têm a obrigação, o dever de garantirem um ensino de qualidade? A gente sabe que qualidade que é questionada por muitos pais. É a obrigação a educação de qualidade. Hoje a gente tem uma discussão muito forte sobre a aplicação de recursos de forma equitativa. Um exemplo bem claro disso é a cidade de Sobral, no estado do Ceará. Sobral recebe recursos que muitas vezes são menores proporcionalmente do que outros municípios, mas tem um resultado no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, superior à média nacional. O Estado do Ceará, através de um regime específico de ICMS, reconhece a qualidade na educação e faz com que essa distribuição de recursos observe esse critério. A qualidade é essencial na escola pública. Não adianta oferecer escola se não oferecer escola com qualidade. E o IDEB é um dos principais índices que é utilizado pelo governo para poder verificar essa qualidade do ensino médio, além de outros exames externos. E um dos principais deles, que desemboca no ensino médio, é o Enem. E muitos governos têm trabalhado na sua grade curricular para fortalecer a aprovação do Enem. E nós temos diversos exemplos que acabam não sendo mais exceções, mais regras. Tanto pelo fato de que nós temos uma maior conscientização de que a educação básica, o ensino médio é essencial para avançar na vida profissional, mas também pelo fato de que os próprios governos estão olhando na ideia da qualidade da educação, que principalmente passa pela qualificação do profissional que trabalha na escola, pela qualificação da infraestrutura que é ofertada aos alunos e do material didático também que é levado ao conhecimento dos professores e dos alunos. Doutor Tiago, qual que é a importância hoje do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação para a efetivação do direito à educação? Olha, Natália, essa tua pergunta é essencial, porque nesse exato momento está sendo discutido no Congresso Nacional duas propostas de emenda à Constituição que visam transformar o Fundeb. E por que o Fundeb é muito importante para a educação, para a efetivação do direito à educação no Brasil? O Fundeb é um fundo de distribuição de recursos para estados e municípios, para que através desse fundo possa ser executada a educação básica e o ensino médio. O Fundeb tem a sua constituição em 50% de receita do ICMS e 50% parte da União. E com a reforma tributária que também está sendo discutida, a constituição desse fundo vai se alternar e a distribuição de recursos também vai se alternar. Na Câmara dos Deputados existe uma discussão muito forte de que o Fundeb deve ser atrelado à qualidade da educação. Tanto a questão de reconhecimento dessa equitatividade de distribuição de recursos de forma equitativa, para que todos os municípios possam ser alcançados proporcionalmente ao número de matrículas que existe, bem como consoante a seu desempenho na qualidade. Quanto mais qualidade tiver aquele município na educação básica, o recurso será distribuído de forma mais equânime para que possa ter a sua devida aplicação. Já no Senado Federal, existe uma outra proposta em que houve o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro a uma proposta do senador Jorge Cajuru. Essa proposta, contudo, tem sido um pouco rejeitada por não observar uma discussão ampla, já que os estados e os municípios, como eu já falei, são responsáveis pela execução desses recursos. É preciso, sim, ouvir estados e municípios na discussão do Fundeb. E o Fundeb é o principal instrumento, é o principal mecanismo de distribuição de recursos que faz com que a educação básica aconteça. Não podemos deixar com que os municípios fiquem sem recursos, não fiquem sem poder ter mecanismos de efetivação da educação básica. É preciso que seja respeitado isso, é preciso que sejam ouvidos os municípios, é preciso discutir fundo o Fundeb, que no próximo ano já vai ter essa reformulação com uma emenda à Constituição. Como está a discussão para a nova formatação do Fundeb para 2020? Bom, o Fundeb atualmente observa somente a distribuição pelo número de matrículas. Então, se eu tenho 100 matrículas em uma escola, ela recebe X recursos. Se eu tenho 1.000, ela recebe X recursos. Essa distribuição não observa os índices de desenvolvimento humano, IDH, de cada região. Ela não observa o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ela não observa o rendimento no Enem. Não observa sequer a qualificação dos professores. Então, essa distribuição que está sendo
feita agora do Fundeb não leva em conta o primordial para nós alcançarmos o direito à educação, que é a qualidade, que permeia toda essa rede, professores, infraestrutura, IDH e principalmente material didático. A partir dessa nova discussão que está tendo no Fundeb, nós teremos que levar em consideração justamente a qualidade, desde a formação do professor em sala de aula, desde a qualidade do ambiente, a infraestrutura e material didático, bem como a quantidade de alunos e o rendimento no IDEB. Essa nova formação do Fundeb vai ter uma formação mais maleável, no sentido de observar todos esses fatores e não mais restrita apenas à quantidade de alunos que existe ali matriculados em um determinado município. Através dessa nova formatação do Fundeb, o que todos nós queremos é que o direito à educação possa ser melhor construído e seja sempre buscada a sua efetivação de forma mais ampla e integral. Todos os níveis de educação são dever do Estado? A educação básica e os ensinos médio e superior? Sim. Hoje todos os níveis são de responsabilidade do Estado, mas é dividido entre todos os entes federados. A educação básica fica a responsabilidade do município. A educação no ensino médio fica a responsabilidade do Estado, que também é responsável pelo ensino técnico. E no ensino superior, cabe ali a responsabilidade à União, através das universidades federais, e também o ensino técnico. Não obstante, nós temos as chamadas universidades estaduais. Então, cada estado também tem essa responsabilidade no âmbito estadual. Contudo, essa responsabilização através da Constituição do ensino superior é da União. Acontece que esse direito à educação que nós temos formatado na Constituição tem esse leque de opções que devem ser efetivadas pelo Estado brasileiro, dentro dos seus entes federados. O que nós temos que buscar realmente é observar a democratização, o acesso e a qualidade em todos esses âmbitos. É preciso que nós tenhamos mais zelo com a nossa educação no país, que nós possamos ter uma melhor cidadania, uma melhor formação, inclusive dos próprios bacharéis em direitos, que muitas vezes se questionam o alto índice de reprovação no exame da ordem. Mas nós sabemos que nas bancas das faculdades nós temos ainda muito desnivelamento entre os alunos. E sempre que for necessário, Natália, falar sobre direito à educação, nós estamos aqui com o maior prazer para tratar desse assunto tão caro a nós todos. Um abraço. Doutor Tiago, gostaria de te agradecer pela participação conosco neste OAB Entrevista. E você que está em casa, não saia daí. Este foi só o primeiro bloco sobre educação. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e este OAB Entrevista fala sobre educação. Não poderíamos abordar este tema sem responder as perguntas de quem assiste a gente. Então, a partir de agora, o povo pergunta. E a doutora Glícia Salmeron, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente, responde. Faltam vagas de creche aqui na minha cidade. Isso não seria obrigações dos governantes? O artigo 227 da Constituição Federal, né, vem trazer a segurança, a garantia de que criança e adolescente é prioridade absoluta e a ela deve ser assegurado todos os direitos fundamentais que tratam da dignidade da pessoa humana. Portanto, criança enquanto sujeito de direitos e em fase de desenvolvimento tem todos esses direitos assegurados, inclusive o direito à creche, né? O direito à creche é um direito que está previsto na Constituição Federal, e se pode observar também sobre a garantia de se estabelecer essa política de atendimento, que está no artigo 208 da Constituição Federal, 211 também da Constituição Federal, além do 227, que trata de todos esses direitos assegurados de uma forma geral, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54. Crianças com alguma deficiência devem ser aceitas na escola pública? Partindo do princípio de que é dever do Estado, né, que promova todas as condições necessárias para que todas as crianças de todas as faixas etárias e adolescentes tenham direito à educação, evidentemente que se inclui, né, dentre essa obrigação, a obrigação do processo de inclusão. Portanto, crianças, né, com deficiência devem ser incluídas, né,
dentro da discussão de política de atendimento com relação à educação. Então, crianças com deficiência, de acordo com o artigo 54, inciso 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter um atendimento educacional especializado, certo? E preferencialmente nas redes regulares de ensino, ou seja, é preciso que se incentive, né, que se trabalhe na perspectiva desse processo de inclusão da rede regular de ensino. E aí a gente parte da política que trabalha com a homogeneidade, ou seja, que todas as crianças são iguais, e na verdade não são, cada criança é uma criança, né, para a diversidade. E, portanto, precisa que também se trabalhe na formação continuada dos profissionais que trabalham na educação, né, em parceria com a família. Então, é um processo que trabalha de mãos dadas, família e os profissionais da educação. Como funciona a lei de cotas na prática? Bom, a cota é estabelecida para os alunos de escola pública, né, ou os alunos que têm a certificação do Enem. O acompanhamento ocorre pelo comitê com representação do MEC, do CEPI, da FUNAI e de entidades da sociedade civil. Essa é a previsão da lei, né? É preciso que se estabeleça também, né, a responsabilidade entre os órgãos de governo e a sociedade civil para que se tenha consciência de que as cotas visam reduzir e, se não erradicar, a desigualdade social através da educação. Qual a obrigação da família na educação das crianças e dos adolescentes? Veja, hoje se tem uma discussão quanto a mudanças de regras, mudança da lei com relação à educação. Tem projetos tramitando no Congresso Nacional quanto ao ensino domiciliar. Entretanto, essa não é a regra que se estabelece no atual Estado brasileiro. Então, a educação é uma obrigação do Estado, é responsabilidade do Estado, mas aos pais também cabe a obrigação de matricular seus filhos na escola, né, do ensino público, da rede de ensino público, mas cabe também, né, ao processo de acompanhamento desses alunos da escola pública, fazer com que se procedam de alguma forma as mudanças com relação à obrigação de haver a participação maior da família, né, nesse contexto escolar. Portanto, a LDB, lá no seu artigo 6º, prevê que é uma obrigação da família, né, participar junto, né, com os professores, junto com os alunos, desse acompanhamento e dessa formação do adolescente e da criança na sua vida escolar. É preciso comprovar renda uma criança estudar numa rede de escola pública? Na verdade, a educação é um dever do Estado, né? O Estado brasileiro tem por obrigação garantir a educação do ensino público, independente de comprovação de renda. Delegar essa responsabilidade à iniciativa privada, né, não significa dizer que o Estado foge àquilo que é dever e responsabilidade dos gestores estaduais, municipais e federais, a depender, né, dessa corresponsabilidade, ou seja, desse processo de colaboração entre Estado, município e União para garantir essa responsabilidade. Portanto, não há necessidade de se comprovar renda. A Lei 9.394, né, a LDB, ela traz, inclusive, o procedimento e o processo como se desenvolve a política de atendimento à criança, adolescente e ao jovem, né, na profissionalização, inclusive, e ao adulto, quando ingressa no ensino superior. Na verdade, a LDB, ela traz todas as formas que podem ser adotadas pelo Estado brasileiro
nesse processo de colaboração entre Estado, município e União, para que possamos ter acesso à educação. Eu queria saber se a merenda escolar é obrigação do Estado. Na verdade, quando a gente fala, inclusive, da responsabilidade do Estado brasileiro com a educação, a gente tem também que falar nas condições que devem ser proporcionadas desde a alimentação da criança, do adolescente, né, e do jovem. E aí a gente tem uma discussão que é a discussão de que 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. Então a gente fala da política de atendimento, né, é a alimentação saudável. Então a gente lembra do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e a gente fala da Lei 11.947 de 2009, que regulamenta o programa, né, e traz a figura do Conselho de Alimentação Escolar. Então, esses conselhos, na verdade, que são criados, que foram, né, como instrumentos fundamentais para que se operacionalize e que se adotem os procedimentos a serem, né, responsáveis pela execução da política pública, seja ela da saúde, da assistência, da educação, eles precisam funcionar com a participação da sociedade. E não há que se deixar de lembrar a importância do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, todas essas políticas afirmativas para crianças e adolescentes, inclusive a política, né, de atendimento e o direito à educação, passa, né, pela discussão que deve ser tratada na formulação e na deliberação de todos os direitos de crianças e adolescentes que são de responsabilidade do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o CONANA. Um bom sistema educacional não depende somente de vagas disponíveis para o estudante, mas também de professores qualificados, infraestrutura adequada e boa gestão. E para falarmos sobre os impactos da educação, quem participa conosco deste OAB Entrevista é o Dr. Luiz Viana, ele que é vice-presidente da OAB. Mais uma vez, muito obrigada por participar conosco novamente deste OAB Entrevista. Uma alegria estar aqui com você e com os nossos colegas. Dr. Viana, uma pesquisa mostrou que o salário mínimo pago ao professor no Brasil é um dos piores do mundo. Como defender mais esta profissão? Em primeiro lugar, transformando a educação em prioridade. Essa tem que ser a grande prioridade do nosso país, da nossa nação. Na verdade, Anísio Teixeira, um dos maiores educadores baianos e um dos maiores educadores do Brasil, dizia que educar é crescer e crescer é viver. Ou seja, educação é vida. Vida concreta, em sentido, dando sentido à vida. Então a gente precisa, no Brasil, em primeiro lugar, tornar os professores uma prioridade. E para isso, realmente dar uma remuneração digna para que os professores possam efetivamente se dedicar à sala de aula, se dedicar aos alunos, se dedicar ao material pedagógico. Eu creio, portanto, que esse é um desafio para todos nós. Em 2018, foram registrados 434 registros de ocorrência escolar referentes à violência física dentro da sala de aula. Como garantir a segurança desses professores, doutor Viana? Isso para mim é quase incompreensível, porque a relação pedagógica é uma relação amorosa. Você aprende junto com o professor e o professor também aprende com o aluno. E isso pressupõe mútuo respeito e, sobretudo, respeito dos alunos com os seus professores. Eu acho que, primeiro, a gente precisa impedir que essas violências aconteçam pela própria educação dos alunos, pela preparação das escolas, mas o Estado brasileiro também tem responsabilidade. Tem que dar suporte às escolas para impedir violência contra os professores. E o senhor foi professor aí durante muitos anos, se licenciou justamente para assumir o cargo da ordem. Na sua experiência, é importante uma sala de aula tranquila e uma relação boa entre alunos e professores? Não tenho a menor dúvida disso. Como eu disse, a relação pedagógica é uma relação amorosa, em que os dois, professor e aluno, estabelecem metas a alcançar para o aprendizado, que não é meramente o aprendizado assim do conteúdo. O conteúdo também é importante, mas é sobretudo o aprendizado de ser gente. E ser gente pressupõe que você saiba o que é o bom, o belo e o verdadeiro. Esses são os grandes desafios da educação no mundo e no nosso país. Outra pesquisa recente, mas desta vez sobre infraestrutura escolar, diz que ainda existem instituições sem biblioteca,
sem refeitório. Existe algum tipo de garantia de infraestrutura mínima para esses estudantes, doutor Viana? Isso é decorrência da falta de prioridade. A educação tem que ser prioridade de todos os governos do Brasil, né? Independente de ideologia, independente de quem está à frente do governo, isso tem que ser um projeto da nossa nação. Não é possível construir cidadãos senão através da educação. E para a gente conseguir fazer isso, precisa ter uma estrutura digna, uma escola com aparelhos, uma escola com refeitório, uma escola com biblioteca, com computadores, uma escola com espaço pedagógico que permita que os alunos, junto com os professores, possam fazer essa coisa mágica que é crescer com o aprendizado. E o senhor falou muito sobre educação ser prioridade. Na sua opinião, neste governo, a educação está sendo prioridade ou não? Eu acho que a educação não é prioridade em nenhum governo brasileiro há muitos anos. E a gente precisa efetivamente demonstrar a importância da educação para todos os políticos, para a sociedade e para todos os que estão conosco assim, nesse desafio de construir um país melhor. E na sua opinião, como cidadão brasileiro, a população entende essa importância da educação? Eu não tenho a menor dúvida. Todos percebem que a educação é um instrumento de crescimento pessoal e de crescimento social. Então, eu tenho certeza que todos têm noção da importância assim, da educação. O que a gente precisa, efetivamente, é conquistar a alma, o coração daqueles que mandam no nosso dinheiro, no orçamento, nas finanças, para que seja a prioridade das prioridades no nosso país. E podemos falar que aqui dentro do Conselho Federal é uma prioridade da diretoria justamente esta busca, esta ajuda que o país precisa para focar em educação? Sem dúvida, sobretudo através da Escola Nacional da Advocacia, das escolas superiores da advocacia nas seccionais, nós temos um projeto de ajudar os advogados e advogadas a crescer como profissionais e como cidadãos. E a advocacia brasileira pode contar com o Conselho. A advocacia sempre pode contar com o Conselho e, tenho certeza, pode contar com Felipe Santa Cruz. Muito obrigada, então, doutor Viana, por sua participação conosco em mais uma OAB Entrevista. Eu que agradeço. Um prazer, uma alegria. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que acompanhou com a gente todo este OAB Entrevista sobre educação. Quer sugerir um tema para o próximo programa? Manda pelo WhatsApp DDD 61, telefone 999-194731. E se quiser acompanhar tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real, segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau e até o próximo programa.